Olá amigos do canal Bica Galo, para quem não me conhece, me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e hoje falaremos sobre três assuntos extremamente importantes em todo o espectro do Atlético. Sobre a necessidade da venda de dois jogadores, um assunto de bastidor do clube, o segundo maior investimento do Brasil, a maior empresa de consultoria do mundo fez uma pesquisa e o Atlético tem o segundo maior investimento em futebol de todo o país e uma dívida que vem realmente assustando. Vamos falar muito sobre isso também. E a influência do presidente do Atlético, Sérgio Coelho, nas atuações e na presença do atacante Paulinho no Atlético. Bom, vou pedindo aí para você já deixar o seu like. É com o seu like que a gente vai alcançar voos mais altos. Então, por favor, com todo carinho, com toda humildade, eu vim aqui realmente pedir para você deixar o like, comenta. Vocês sabem que no meu conteúdo, quando comenta, eu vou lá depois e respondo, seja uma crítica, algo construtivo ou não gostei, enfim, o que vocês quiserem comentar, fiquem à vontade, a casa é de vocês. Vamos nessa? Vamos falar então sobre... Claro, estou feliz aqui com a vitória do Atlético, né? Antes de abrir o assunto, queria falar um pouco sobre isso. Não tive tempo tanto de analisar muito bem os fatos, vi uma parte do jogo, depois revi os melhores momentos, highlights, e acho que o Atlético vem numa atuada muito boa, mas não é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, vamos falar sobre a possibilidade da venda de dois atletas, até porque o pós-jogo todo mundo já faz, vocês sabem que o nosso conteúdo aqui, a minha ideia realmente é trazer mais a parte que está relacionada ao futebol, aquilo que não envolve tanto a partida em si. Depois, claro, o Marco Geves vai ter aqui na parte da tarde, né, o conteúdo dele e assim falará. Então, o Atlético prevê aí no orçamento do ano de 2023 a venda de pelo menos dois jogadores, tá? E quando a gente fala dois jogadores, eu já falei na semana passada, de forma exclusiva aqui no canal Bica Galo, que é o Meia Zaratio, tá? E o outro é o Alan. O Alan que vem sendo especulado no Palmeiras, agora surgiu a notícia do Flamengo também. Vamos falar sobre esses dois jogadores, né? O Matias Zaratio, tá? Tem mercado na Europa, a janela abre-se em julho e o Atlético realmente aguarda uma oferta formal. É bem provável que esta oferta surja de Portugal, tá? O próprio Porto, a gente já falou sobre isso aqui reiteradas vezes, mas relembrando, o Porto não está satisfeito com o plantel que tem, vendeu o Vitinha, né, salvo engano, no meio do ano passado e não conseguiu repor a altura. E enxergam no Matias Zaratio, né, de fato, um meia aí para poder substituir, tem características, não vou dizer idênticas, mas similares ao Vitinha que foi para o PSG. O Porto de olho no Zaratio, é bem provável que chegue uma oferta para o Atlético. Relembrando, o mercado abre-se em julho. E a expectativa é o valor de 20 milhões de euros. O que o Atlético tem direito, tá? Cerca de 50% do passe do Matias Zaratio. Então hoje numa conta rápida aqui, seria aí mais ou menos uns 60 milhões de reais. Se colocar 10 milhões de euros, o Galo gastou 7 milhões de dólares para contratar o Zaratio à época, já teve aí, desfrutou do futebol dele e realmente talvez seja o momento do Zaratio, né? Dar, não vou dizer adeus, mas um até breve ao Atlético. Todo bom jogador quer ir para a Europa e é muito difícil, é muito complexo você segurar um atleta do nível do Zaratio, não só por uma questão financeira, mas também pelo querer do atleta, né? É aquilo, o cara quer, eu quero calçar voos maiores, eu quero ir para a Europa, eu quero ser visto pela seleção argentina lá fora, né? Eu quero ser contratado em outro momento, quem sabe por uma equipe da Espanha, da Inglaterra. Então muito se fala da necessidade do Atlético, mas pouco se fala daquilo que quer o jogador, tá? E até onde sei, o Zaratio ficou muito satisfeito com a consulta que teve do Porto no ano passado. E conversando com alguns empresários, né, com um empresário, na verdade, em Portugal, me disse que a saúde financeira do Porto é maravilhosa, é fantástica e que realmente necessita aí de um jogador mais ou menos da posição com as características do Zaratio. Então o Porto pode sim chegar em julho com uma oferta e aí levando o nosso Zaratio do Galo, que para mim seria uma perda bem importante nesse elenco do Eduardo Cudê, mas não é irreparável, tá? Esse é a minha opinião, meu conceito. Nenhum jogador é insubstituível. Já passaram por aqui vários craques e a história do Atlético permanece. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas Matias Zaratio é o primeiro e o segundo é o Alan, volante, informação de bastidor, tá? É o que eu sempre falo, gente, nós não colocaremos nunca uma chamada aqui no canal Bica Galo sem entregar para vocês o conteúdo de fato. A gente conversou, tá? Eu particularmente conversei com uma fonte ligada ao Atlético, tá? E ela pediu inclusive para não colocar o nome na informação, obviamente a gente não vai fazer isso,
Mas eu não vou poder deixar de falar aqui o que eu sei sobre o meia Alan, e corre-se nos bastidores a seguinte informação: precisamos vender jogadores, precisamos fechar o ano, independentemente de SAF ou não, de acordo com aquilo que foi planejado no início da temporada. E a venda do Zaratio e a venda do Alan podem estar sim casadas neste sentido. O Atlético esperava muito a venda do Guilherme Arana no ano passado, essa mesma fonte me disse exatamente isso, que esperavam a venda do Arana num valor alto, o que acabaria comprometendo menos essa temporada em termos de venda. Então, se chegar, vou ser claro para vocês aqui, sobre Alan, se chegar uma proposta de 10 milhões de euros pelo Alan, seja do Palmeiras, seja do Flamengo, sem divisão de pagamento, o Atlético vai aceitar. Então, esqueçam aquela ideia, pô, vai reforçar o adversário. Se tiver o dinheiro na mesa, o Atlético vai deixar o jogador sair. Qual é a minha opinião sobre isso? O Alan é insubstituível? Para mim, muito menos do que o Zaratio. Muito menos. Flamengo, Palmeiras, seja lá quem for, baita jogador, mas o Atlético tem o Bataglia, tem características diferentes, né, mas é um excelente atleta, tem o Otávio, e tem jogadores que podem cumprir essa função que não necessariamente sejam o primeiro volante. 10 milhões de euros, se for para fechar o ano no verde, gente, eu não tenho dúvida que, para mim, não é uma perda, não é um jogador insubstituível. É diferente de você falar isso do Hulk, do próprio Arana, talvez do Zaratio, menos um pouco, mas são atletas, né? O Alan ele tem uma função primordial como primeiro meio cabeça de área, vamos dizer assim, mas não é insubstituível. Essa é a minha opinião. Quero saber de vocês o que pensam a respeito disso. Né? E 2 pontos, tá? O Palmeiras, desde a venda do Danilo, procura o Atlético Mineiro, né, para contratar o Matias Zaratio, assim como agora o Flamengo, através do Jorge Sampaoli, que solicitou a compra, né, ou a contratação do Alan. Falei Zaratio do Palmeiras, mas é o Alan, pelo amor de Deus. Solicitou a compra do Alan para o discorrer da temporada, tá? Aí resta ao Atlético realmente entender as necessidades, e o que eu sei é isso: se receber a oferta, o Atlético venderá o Alan nestas condições que eu falei aqui agora, tá? 10 milhões de euros e o dinheiro à vista por este jogador. Bom, vamos para a segunda pauta, para a gente poder transformar esse programa um pouco mais. O Atlético teve no ano de 2022, foi na verdade, né, no ano de 2022, o segundo maior clube em termos de investimento em todo o país. Muito se fala que o Atlético não investiu aquilo que prometeu, que os 4 R's falaram muito aos ventos e realmente não fizeram por onde. A Ernst Young, maior empresa de consultoria do mundo, fez um estudo com todas as equipes de Série A do Brasil, e o Atlético, pasmem, teve o segundo maior investimento de todo o país. O Atlético investiu 148 milhões de reais em futebol. O Flamengo, para vocês terem uma ideia, 231. E o Palmeiras, que é o terceiro clube que mais investiu, 130 milhões de reais. Pô, Muzi, mas a gente não viu esses reforços, essas contratações, né? Os meninos falaram muito que ia reforçar muito o Galo. Não necessariamente, tá? Custo ou reforços contribui-se apenas em comprar um jogador. À medida que você adquire um atleta no mercado que está livre e injeta esse jogador como na folha salarial, por exemplo, né, o Atlético, no caso, já estaria então investindo em alguma contratação. Não necessariamente é comprar um jogador. Aquele que está livre no mercado, puxa esse, puxa aquele, fez com o Otávio, né, contratou outros, Allan Kardec, por aí vai. Então, neste caso, contabiliza-se como contratação. Então, o Galo gastou 148 milhões de reais e destes 148 milhões de reais, o Atlético tem um custo anual de todo o clube, 68% dos gastos do Atlético em folha salarial, quase 70%. Né? A cada 10 reais, 7 vão para o futebol, para pagar folha de jogador. Então o Atlético tem uma folha realmente muito alta, e uma coisa que me assustou e muito. A gente está falando aqui que é o segundo clube que mais investe em futebol no país no ano passado, e provavelmente será neste ano também. O Palmeiras não investe o tanto que o Atlético está investindo, não investe, podem ter certeza disso. O Atlético tem, olha o que eu vou dizer aqui, hein? 138% a mais do que arrecada em gasto. Olha que dado preocupante. Né? O Atlético tem uma arrecadação que é alta, mas gasta-se 138% mais do que se arrecada. Isto, dados da Ernst Young. Tá? Dados da Ernst Young. É difícil realmente manter uma folha quando você tem uma arrecadação que é baixa.
Acho que o ano, né, esperava-se no ano passado, a venda do Arana, conquista de título, nada disso aconteceu. E a folha estava alta. Tomara que o Atlético neste ano, é o que eu estou falando, por isso que eu volto lá atrás. Vender jogador importante, tem que fechar o ano no verde, tem que fechar o ano no verde. Então, realmente, é fundamental a venda de atletas, né, para que o clube possa ser, pelo menos, autossustentável. Hoje, agora, não é. Para a gente fechar essa pauta, vamos deixar o like aí, gente, pelo amor de Deus, ajuda o Muzi aqui. É muito importante o seu like, vocês não fazem ideia, inscrição, se inscreva no canal também. Gente, vocês estão passando aqui, não se inscrevem no canal, gosta do conteúdo, não ativa o sininho. Se inscreva no canal do Cagalo, que é só assim, né, que você realmente vai poder acompanhar os nossos conteúdos. Para fechar a pauta de hoje, que já está longa demais, a influência do presidente Sérgio Coelho pelo Paulinho. Paulinho que ontem foi fundamental na vitória do Atlético, tá? O Sérgio Coelho é um grande amigo e eu já tive a oportunidade de conversar com ele várias vezes a respeito, não só do Paulinho, como do Edenilson também, e foi dedo do Sérgio Coelho a contratação do atacante Paulinho, tá? A todo instante, o Sérgio Coelho esteve junto a esta contratação, pediu, foi atrás, né, ajudou na contratação do Paulinho e acreditou, confiou no Paulinho. A todo instante, né, dentro e fora de campo, o Sérgio Coelho é um cara muito presente e podem ter a plena certeza que se o Paulinho está hoje nas condições em que se encontra no Atlético ou se vibrar de acordo com o elenco, com essa evolução que vem acontecendo ao longo dos últimos dias, tem sim um dedo muito grande do presidente do Atlético, Sérgio Coelho. Essa informação de bastidor, talvez para você não vai fazer tanto sentido saber ela ou não, mas para algumas pessoas vai ser legal, porque o futebol é muito mais do que 11 em campo, do que 2-1, do que vencer um clássico, enfim, é muito mais que isso. Futebol é uma rodada de circunstâncias que vão acontecendo, onde o que acontece dentro de campo é só a parte final, tá? Então, por isso que eu estou trazendo essa informação, acho que é importante a gente frisar isso aqui e ressaltar bons trabalhos. O Sérgio Coelho é um cara do bem, então ele merece realmente como é que eu posso dizer? Essa forma da gente expor mais as coisas aqui para que o torcedor tenha uma noção, uma amplitude maior do que acontece nos bastidores do clube. Tá bom, gente? Vamos nessa, vamos lá para mais um conteúdo, espero que vocês tenham gostado, deixa o comentário, deixa o like e fortaleça o Bica Galo, tá? Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. É seriedade, é confiança, é isso que a gente quer entregar para vocês. Um beijo no seu coração e uma quarta-feira linda, abençoada com essa vitória do Galo de ontem. Valeu!